Olá, seja bem-vindo ao Saúde em Foco. Você sabia que os olhos das crianças podem apresentar vários problemas logo ao nascer? E é sobre esses problemas, essas doenças, esses cuidados que os pais devem ter com os olhos dos filhos que nós vamos conversar com o Dr. Cássio Vasconcelos, que nos recebe aqui no consultório. Olá, doutor, muito obrigada por nos receber. É um prazer. Doutor, primeiramente, os olhos de uma criança são diferentes dos olhos de um adulto? Aparentemente não. No primeiro momento, o grande problema é que os olhos da criança necessitam de mais cuidados, no sentido que, quando a criança nasce, nada pode interferir no desenvolvimento dela. E logo nos primeiros dias de vida da criança, o cérebro tem que estar recebendo imagens. Se algo acontece que as imagens não são recebidas na retina e, consequentemente, o cérebro identificando que há imagens, essa ligação entre o cérebro e o olho já fica prejudicada. E no início, há o exame do olhinho, é isso, doutor? Exatamente. O exame do olhinho foi criado porque é um exame simples, rápido, que detecta muita coisa, né? Ele detecta qualquer obstrução que possa haver entre a imagem e o fundo do olho, certo? Ou seja, qualquer opacidade que ocorra no olho da criança que impeça a formação de imagens na retina, como uma catarata congênita, como uma opacidade de córnea, como um problema na retina, entendeu? Opacidade de córnea, o que pode ocasionar isso são doenças da córnea e até glaucoma congênito na criança. Então, essas patologias que ocorrem logo ao nascimento da criança, elas são muito graves, porque naquele momento a criança precisa de uma ligação olho e cérebro muito tranquila. Tudo que vem atrapalhar isso vai gerar consequências e sequelas no futuro se não forem diagnosticadas e tratadas prontamente. Não sei se é um termo que a gente ouve falar assim popularmente, que as crianças não enxergam ao nascer, né? Seria isso, doutor? É correto falar desta forma? Não, não é correto. É assim, quando a criança nasce, o olho dela está em formação, certo? Existem algumas estruturas, apesar da retina para quem olha ser uma coisa só, mas ela não é. Ela tem um ponto na retina, um ponto bem pequeno, que a gente chama de mácula, que é a responsável por a gente ter a visão de detalhes, tá? A grande maioria da retina é visão periférica, sem detalhes. E tem um ponto central na retina, que é o que eu te falei, que chama mácula, que é a que faz a gente enxergar bem. Essa visão que a gente tem é devido à mácula. E a mácula, ela matura em torno dos 2 a 3 meses de vida. Então, o que acontece? Quando a criança nasce, não é que ela não enxerga, ela enxerga como se fosse uma TV antiga, entendeu? Sem muito contraste, sem muita cor e sem muita definição. Sim. À medida que ela cresce, que a mácula vai se especializando, aí ela vai melhorando a visão. É aí que eu falo que passa de uma televisão antiga para uma Full HD, entendeu? Então o que acontece? Nada pode interferir nesses primeiros 3 meses. E os pais devem se atentar a que sinais para verificar que se esse desenvolvimento está sendo bom? Deve levar ao médico com quanto tempo? Olha, a criação do exame do reflexo vermelho foi justamente para isso. Porque às vezes os pais não percebem. Que é o testinho do olhinho olho. Que é feito na enfermaria, a hora que a criança nasceu, o pediatra já faz, dentro a rotina de exames dele já vai fazer. Isso foi criado porque é um exame simples e rápido que ajuda muito. O pediatra não vai fazer o diagnóstico ali, porque até não é função dele.
Ele vai só falar se o reflexo está certo ou está errado. Ah, então, diante disso, fala se está certo ou está errado. Ah, está certo, está tudo bem. Aí os pais não devem se preocupar mais? Aí é outro assunto, que é feito lá, mas muitas coisas ocorrem, não só o nascimento. Pode ocorrer coisa do desenvolvimento, até 1 ano de idade. Então, o que a gente orienta? Que a criança passou no exame do reflexo vermelho, na hora que nasceu, vai para casa, em torno de 3 até o 6º mês, no máximo, ela tem que passar em outra consulta. Não é para ver visão da criança, a criança não vai informar visão, o oftalmologista não precisa ver visão da criança, ele precisa só saber se aquele reflexo vermelho continua, entendeu? E ele consegue, com o exame rápido de esquiascopia, ele consegue me falar, o oftalmologista vai falar, ó, está tudo bem ou não está. Ele não precisa, o grau, a criança, fisiologicamente, ela nasce com grau, todos nós nascemos. Ah, já nasce com grau? Já a gente nasce com grau de hipermetropia, que quer dizer que o olho é menor. Conforme vai crescendo, a gente vai deixando de ser. Mas a questão é que não precisa ver grau, nem visão, nada. Só precisa saber se aquele reflexo do olho vermelho está bem. E isso você fez na enfermaria, de 3 a 6 meses, faz no consultório, depois 1 vez por ano. 1 vez por ano, seguindo? 1 vez por ano já dá. É lógico que existem coisas que podem acontecer. Aí é questão dos pais estarem atentos para isso. Atentos a quais sinais, doutor? Os primeiros, vamos dividir. Uma criança até 1 ano de idade, às vezes, um sinal clássico que todos os pais percebem é estrabismo, né? Tem muita criança que apresenta o estrabismo no 1º ano de vida e esse estrabismo ele é nítido. Ele pode informar que algo está errado, sendo só o estrabismo em si, estando a estrutura do olho boa, ou ele pode demonstrar que aquele olho não está enxergando, por isso que desviou. O estrabismo é o olhinho torto, É o olho conhecido. torto, exato. É a perda do alinhamento dos olhos. Pode ser para fora, para dentro? Para fora ou para dentro. Um é mais grave que o outro? Não é questão de ser grave. É que em crianças geralmente prevalece o desvio para dentro. Mas isso é de acordo com cada patologia, entendeu? Mas não existe os dois são prejudiciais se caso não forem tratados a tempo. E hoje, atualmente, o tratamento continua sendo o tampão, doutor? O tampão. Por quê? Faz 200 anos que a gente usa o tampão. E é a melhor maneira que se encontrou de privação. Por quê? Quando você tem um olho que está estrábico, seja ele por estrabismo puro, sem uma alteração mais grave no fundo do olho, você tem que, aquele olho que está desviado, ele desviou porque o cérebro teoricamente falou assim, ó, deixa esse olho quieto aí que ele não está me informando, trazendo boas informações. Aí o cérebro praticamente desliga aquele olho, ele fica sem função e ele desvia, ou para fora ou para dentro. E a hora que ele desvia, ele fica preguiçoso, vamos dizer assim. Ele já não passa a trazer informação, porque o cérebro não quer saber da informação dele. Então a maneira que você tem é privar o olho bom, entendeu? Você tem que tampar o olho bom, porque aí o cérebro teoricamente fala assim, ó, e agora? Tampou o olho bom, né? Como é que eu vou fazer? Aí você vai ter o olho que está estrábico, que de repente foi corrigido com um óculos, o grau que tem lá, enfim, foi resolvido algum problema estrutural que possa ter havido. E a partir desse momento o olho começa a trocar informação com o cérebro. Já foi tentado colírios para fazer essa função do tampão, deixando a visão do olho bom pior, mas aí esse colírio pode ter efeito colateral para a criança, entendeu? Então são algumas coisas que foram tentadas, mas eficácia é só com o tampão. Só o tampão. E o tratamento é longo, não é, doutor, do tampão? O tratamento é até o profissional avaliar e certificar que a visão melhorou. Não precisa, ele pode ser longo,
Pode ser. Ele pode ser longo, mas ele não necessita, depende muito da avaliação do oftalmologista. Você pode tirar com menos tempo, entendeu? Sim. Então, são certas coisas que é só o acompanhamento periódico que vai falar. Costuma-se falar 7 anos de idade que a visão se desenvolve, está correto ainda então, esse? E foi bom você falar isso aí, não quer dizer, deixa eu esclarecer então. Quando a criança nasce até os 7 anos, é o período de maturação da visão, certo? No primeiro ano de vida é onde a criança dá um impulso maior. A criança não é que ela vai enxergar bem só aos 7. A criança começa a enxergar bem a partir dos 6 meses de vida. Quando dá 1 ano, ela completa basicamente isso e ela está enxergando quase igual a um adulto, certo? Desse 1 ano, vamos traçar 1 ano, até os 7 anos, é maturação da visão. Ela já está boa e ela precisa dessas informações para ela maturar, para ela certificar que vai ser aquilo para o resto da vida. Se a criança, até os 7 anos, vamos dizer que ela tem 1 grau, de um olho só, que é o mais perigoso. Porque a criança com um olho só, que tem grau, ela não dá sintoma nenhum. Porque ela enxerga bem, um olho enxerga bem. Então o pai não vai perceber, a mãe não vai perceber, por quê? A criança enxerga bem. Um olho tá bom. E aquele olho que tem, vamos dizer, 3, 4 graus de hipermetropia ou de miopia, ela não vai perceber. Então essa criança, vamos dizer, pegar esse exemplo, ela passa de 1 ano e vai crescendo e aquele olho está trocando informação, um olho bom. O outro não. Se isso não é verificado até antes dos 7 anos, porque nesse período dos 7 anos tem um período de plasticidade, ou seja, você consegue fazer esse olho voltar a enxergar. Então você precisa tampar, troca a informação, porque chega aos 7 anos, essa informação já é, mesmo que você oclua o olho, mesmo que você obstrua o olho bom, já não tem a mesma eficácia. Então, por isso é importante a avaliação médica nesse período. Uma vez por ano, porque aí você já consegue detectar. Ah, mas meu filho não tem nenhum problema de visão. Mas leva, ele pode não ter um problema de visão em um olho. Em um olho. Mas no outro ele pode ter. Porque um compensa o outro. Exatamente. Então, por isso não a avaliação. Não é compensar. Ele compensa o dia a dia, né? Sim. Não compensa o outro. Ele Sim, compensa o dia a dia, porque não vai ter sintoma. E esse período é uma janela de oportunidade para poder... É aí que você resolver. consegue tratar com eficácia. Porque passou disso aí, é muito mais difícil. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e continua falando sobre a saúde dos olhos das crianças. Aguarde um instante só. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Olá, estamos de volta com o Saúde em Foco. Hoje nós estamos conversando com o médico oftalmopediatra, o Dr. Cássio Vasconcelos. Isso. Doutor, vamos continuar nossa conversa. O senhor também é especialista em glaucoma. O que é o glaucoma? O glaucoma é uma patologia muito grave pelo fato dela não apresentar sintomas, né? Então, você pode ter um glaucoma, enxergar bem, não ter nenhum sintoma, nem de olho vermelho, nem de dor ocular, nada, e está perdendo a visão pelo glaucoma. Então, é uma patologia que a saúde pública se preocupa muito, porque ela tem um potencial de morbidade, né, que é deixar o paciente sem atividade, sem exercer suas funções. E é letal para o olho se não for tratada, porque o indivíduo fica cego mesmo. Fica cego, não tem
Não tem retorno, volta hora se que chegar a ele esse ponto. não tratar em tempo, entendeu? Porque perde fibra nervosa, perde neurônio, o neurônio não regenera. Então, o que faz a gente enxergar, o que faz a condução da imagem para o cérebro são os neurônios. Se você perde, você não tem como levar aquela imagem para o cérebro. E é só com avaliação médica para identificar. Então é importante... Volta àquilo que eu falei da criança lá atrás. Uma vez por ano, todo cidadão tem que passar no oftalmologista. Todo cidadão. E geralmente quem fica cego de glaucoma são justamente aqueles que sempre enxergaram bem. Que sempre até se gabaram assim, não, eu enxergo melhor que você estuda, eu não preciso de óculos, não precisa isso. Esse geralmente é o mais... é o personagem que mais desenvolve glaucoma, que pode desenvolver. Por quê? Porque ele não tem necessidade de ir ao médico, o oftalmologista. Por quê? Porque ele enxerga bem. Tudo bem. E, quer dizer, fazer o check-up da visão mesmo. E às vezes ele está enxergando bem com uma pressão intraocular altíssima e uma lesão do nervo óptico rápida, entendeu? E eu gostaria de aproveitar para o senhor também explicar o que é ambliopia, para esclarecer para a gente, porque diz que há muita confusão. Vamos pensar assim, o pessoal confunde ambliopia com hipermetropia, com miopia, com astigmatismo, né? Apesar do final ser igual, elas são diferentes. Hipermetropia, miopia e astigmatismo são erros refracionais. O que é isso? A grande maioria da população são aqueles famosos graus de óculos. O indivíduo que tem um óculos, ou ele tem hipermetropia, ou miopia, ou astigmatismo, e se for após os 40 anos, ele pode ter a presbiopia, que é a dificuldade para perto, tá? Miopia é aquela dificuldade onde o paciente tem muita dificuldade para longe, mas se ele pegar algo para perto, ele enxerga bem. Meia distância para frente, ele tem dificuldade. Isso é miopia. Hipermetropia é um indivíduo que tem um pouco de dificuldade para perto e também para longe. E o astigmatismo é uma visão embaçada, entendeu? Tanto para perto quanto para longe, ela é um pouco embaçada. O astigmatismo ele é menos, ele incomoda menos, dependendo do grau, ele incomoda menos do que a hipermetropia e a miopia. Agora, o que é a ambliopia? É aquilo que a gente falou lá no começo. É aquele olho que tem uma estrutura boa, uma estrutura normal de córnea, cristalino e retina, mas alguma coisa não está deixando ele desenvolver igual o outro olho. Então ele tem uma estrutura boa do olho com uma visão menor, porque não está sendo desenvolvido aquele olho. É aquela história lá do começo. Então o que é a ambliopia? É a perda de linhas de visão devido a um grau alto ou algum problema estrutural que levou a esse grau alto, e você tem a diferença de visão entre os olhos, que é tratável. Correto. Doutor, agora a gente tem um telespectador que ele tem uma dúvida. O filho teve catapora e isso poderia atingir a visão, porque os médicos recomendaram que ele procurasse um oftalmo para verificar. A catapora, ela se dá, o agente da catapora é um vírus, é o vírus da herpes. Então o que acontece? Esse vírus às vezes pode atrapalhar e afetar o olho, entendeu? Uhum. É difícil. É difícil. Mas se você pegar alguma lesão próxima à pálpebra, ele pode invadir a córnea e fazer uma ceratite importante, e principalmente em criança, isso pode trazer muitos problemas, entendeu? Correto. Falando em infecção, como higienizar os olhos de uma criança, doutor? Quais são os procedimentos? Os procedimentos os mais simples possíveis. Você não precisa usar, que todo mundo fala, água boricada, isso. Isso vem de um conceito assim, não é ruim, tá? Não é ruim, não estou falando contra, não. Mas não precisa. Passar com água normal,
Só uma aguinha. A aguinha você já resolve, entendeu? Aguinha corrente. Isso. Aguinha corrente. Limpar. Nada de apertar o olho. Não, você pode pegar um cotonetezinho e colocar aqui, é até uma dica, você molha um cotonete, coloca aqui e gira, porque o nosso olho vai expulsar qualquer corpo estranho pelo movimento palpebral. A pálpebra, ela fecha de uma maneira que ela tende a expulsar o conteúdo para o cantinho do olho. Então, por isso que às vezes a gente acorda com aquela secreção e se você entra alguma coisa no olho, você vai piscando junto aqui. É justamente juntar aqui para que a gente tira. Você não precisa ir lá no meio do olho e tirar. Só você chegar aqui e girar. Ah, então uma ótima. Isso. É só você pegar um cotonete molhado, coloca aqui e gira. Toda a secreçãozinha vai enrolar nele e pronto. Não precisa você abrir o olho e ficar tirando, que você pode lesionar a córnea, entendeu? Correto. Aí é pior. O olho é uma estrutura bem delicada, né, doutor? É uma estrutura delicada e ao mesmo tempo resistente, viu? É resistente. Mas quando você tem algumas agressões ao olho e não são prontamente vigiadas e atendidas, aí ele pode complicar. Agora, com relação às meninas, por exemplo, principalmente a gente vê cada vez mais as meninas vaidosas, pequenas, 6, 7, 8 anos, com maquiagens. Qual a recomendação? Olha, isso aí a gente chega num ponto assim. Tem muitas crianças que vão usar maquiagem desde novinha e nunca vai dar nada. Mas tem algumas... As crianças, por si só, são mais reativas, tá? Elas são mais reativas a alergias e tudo mais. Então, se você usa uma substância que agride, por mais que é uma substância que para outra não agride, mas para ela, se ela for alérgica a determinado agente daquela maquiagem, ela vai desenvolver alergia cedo, entendeu? Então, usar, eu não estou aqui falando que não devo usar. Pode usar, mas se deu problema, para. Não insista. Entendeu? Não insista. Agora e se tiver que usar coisa de boa qualidade. De boa qualidade. Uma outra coisa é de orientação aos pais, e principalmente na escola também com os professores, para identificar crianças que possam estar com problemas de visão sem saber, doutor. É importante, principalmente no ambiente escolar. A professora tem que ter muito feeling para isso. Porque tem muita criança que não vai bem na escola, é taxada como criança que tem dificuldade. Ah, não, esse menino aí tem dificuldade. Às vezes ele tem um problema de grau, entendeu? Às vezes ele tem um problema de grau. Então, o que acontece? A professora tem que ficar atenta a isso. Eu tenho recebido crianças que têm feito alguns programas na escola de ver visão. Isso é muito importante, entendeu? Porque tá com dificuldade, primeira coisa, vai avaliar no oftalmologista. Se o oftalmologista viu que está tudo bem, aí vai investigar neurológico, vai fazer outras coisas. Mas no primeiro momento a professora tem que identificar isso. Aquela criança muito tímida, que não vai bem, aquela criança que cerra muito os olhos assim, para enxergar, está lá na sala de aula fazendo assim. Criança com dor de cabeça no final da sala de aula, no final da aula, no final do período escolar. E essas crianças que não vão bem. Criança que tropeça muito, cai também, doutor? Também. Eu acho assim, toda vez que você tem um problema, você já tem que excluir a parte oftalmológica. Levou no oftalmo, tá tudo bem, aí você vai para outro. Aí pode ser coordenação também, que melhora, mas a parte oftalmológica é primordial. Porque tem muita gente que investiga, você quer ver um exemplo? Criança que tem um pouco de dor de cabeça. Vai no neuro, faz isso, aquilo lá. Vai no outro, faz isso, aquilo lá. Às vezes tem um grau. Um grauzinho de óculos. Resolve o problema. Cuidados com a armação de óculos também os pais têm que ter para escolher a correta, doutor? Tem que ter. A ótica costuma dar bastante apoio nisso, né? As óticas sérias costumam não querer só vender, né? Costuma querer vender e vender bem. Então, a armação de óculos é muito importante, viu? Porque, de repente, uma armação ruim, uma armação pesada, pode fazer com que essa criança não goste de usar óculos e rejeite o óculos apesar de necessitar. Então, é muito assim, tem que ir numa ótica séria,
que não quer só vender o produto, que quer fazer uma coisa legal pro olho. Porque às vezes totalmente. dor de cabeça, aí tem muitos pais que falam assim, minha criança tinha dor de cabeça, passou o óculos e continua com dor de cabeça. O que pode ser? Armação pesada. Você já colocou um óculos de sol pesado, como é que é ruim? Correto. Você coloca um óculos de sol, ele tá pesado, você tem que tirar ele, porque a hora que você tira, parece que você tirou um peso. Me incomoda, né? Incomoda. E a criança às vezes até somatiza, fala, não, é uma dor que eu tô sentindo. Isso acontece com óculos de criança. Às vezes está apertando aqui atrás, dá uma dor imensa na cabeça, mas ele trocou, fez o óculos e continua com dor? Vai avaliar a armação. Doutor, nós chegamos ao final do nosso programa, o Saúde em Foco. Nós agradecemos imensamente, né, a sua disponibilidade em nos explicar, dar essas orientações para a saúde dos olhos das crianças. Alguma consideração final que o senhor acha importante falar? Eu volto na consideração final a falar para todos que por mais que você enxergue bem, por mais que você ache que a tua criança enxergue bem, leva no oftalmologista uma vez por ano. Isso é muito importante. Correto. Muito obrigada. Obrigado, estou à disposição. Obrigado. Bem, este foi o Saúde em Foco. Hoje nós falamos sobre a saúde da visão dos olhos das crianças. E você pode falar com a gente aqui na TV Câmara, entrar em contato com a gente, sugerir temas para os nossos programas. Basta enviar um e-mail, tvcamara@camarariopreto.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Tchau!